que quando Deus tem para ti cerimônia, tu terás que silenciar. É o terceiro tópico. Algumas pessoas falham quando elas divulgam projetos. Projeto não se divulga, porque existem ladrões de projetos. Tome cuidado com quem tu vai dizer assim: eu estou pensando em montar um negócio. Assim, não faz isso não, meu irmão. A não ser que seja alguém que vai te aconselhar. Projetos não devem ser divulgados. Projetos devem ser executados. E quando um projeto é executado, todos irão ver. Aí é bem diferente. Ah, pastor, mas Deus não faz uma promessa? Alguém faz. Mas você pode chamar mais dificuldade para a tua promessa. Você pode chamar mais problema para a tua vida. Quando você resolve ficar divulgando para quem você não deveria. Ah, eu tenho promessa de Deus de um dia ser isso, isso e aquilo. Não posta isso não, minha santa. Fica na tua. Espera o tempo de Deus e executa. Vai acontecer. Ah, pastor, mas vai acontecer? Vai, eu sei que vai, eu creio num Deus de promessa. Mas minha irmã, eu já vi tanta gente arrependida de ter postado. Eu já aconselhei tanta gente arrependida de ter falado. Eu já vi tanta gente arrependida de ter dito para alguém da sua alta confiança, que de confiança não representava absolutamente nada em essência. E por isso que eu digo para você que quando Deus tem para ti uma promessa, em algum momento tu terás que silenciar. Até mesmo quando se apresentarem os ladrões de oportunidade. Quando se apresentarem os ladrões de promessa, os ladrões de posições. Você não vê na Bíblia Salomão fazendo nenhum tipo de postagem. Salomão com deboche. Faça isso não, meu irmão. Crente, o servo de Deus, a serva de Deus, não precisa ficar postando deboche não. Não precisa não. Quanto mais sincero você for, melhor. Quando você for mais sisuda de palavras, melhor. Quando você for mais límpida de palavras, melhor. Deus não está em falsidade e nem em mentira. Deus não está no engano. Então, se Deus não está no engano, eu não devo promover engano. Se Deus não está na mentira, eu não devo promover a mentira. Salomão, você só vê uma postura de Salomão. Qual é? Silêncio. Porque se Salomão partisse para a briga, você ia ver no texto. E Salomão reivindicou a promessa em praça pública. Não. Mas pastor, é porque Salomão é Salomão. É verdade. E é por isso que Deus sabe muito bem para quem Ele faz promessa. Enquanto o irmão ou a irmã quiser agir como um desequilibrado, você nunca vai ver coisas de Deus acontecerem na tua vida. Deus não entrega posturas sociais para quem não tem uma postura social. Se você não se comportar como quem tem postura, algumas coisas nunca chegarão, nunca concretizarão. Enquanto você não aprender que você tem que ficar caladinho, quando alguns estão querendo te estimular a falar, lançando deboches contra você, lançando palavras para te atingir, enquanto você não entender que você precisa ter maturidade, e tem que ouvir no ouvido e sair pelo outro, você não vai desenvolver a tua própria bênção. Se você não tiver uma postura de quem recebeu algo, alguma promessa da parte de Deus, não irão acontecer coisas. E Salomão tem a postura do silêncio, é porque ele já estava preparado para ser rei. Algumas situações que acontecem na tua vida é para demonstrar que é chegada a tua hora. A forma como você vai se comportar diante de situações revelam como está o teu preparo diante daquilo que Deus tem para ti. A forma como você responde e corresponde tem total influência diante daquilo que você está ou não está apto ainda. Tem que sofrer um pouco mais. Não está apto ainda. Vai ter que ficar um pouquinho mais na fila da bênção, isto é, na fila da espera. E se eu estou dizendo para ti, debaixo dessa palavra de Deus, quem me deu essa ministração foi o Senhor. Quando Deus tem para ti a cerimônia, você precisa se comportar como alguém que tem uma promessa de Deus, à altura. Deus não fez para você nenhuma promessa que você não tenha capacidade. Mas,
se comporte como se a promessa já tivesse chegado. E eu não estou dizendo para você sair gastando seu cartão de crédito como se você já fosse abençoado. O nome disso é irresponsabilidade financeira e social. Não bote culpa de Deus se o teu nome foi para o Serasa. Eu conheço a história de um irmão, que eu não vou dar muitos detalhes, porque essas coisas de internet é assim mesmo, né? Eu estou com a câmera de frente para mim aqui. Mas eu me lembro que esse irmão tinha promessa de Deus de ser um abençoador da obra. Mas esse irmão começou a enfrentar o desemprego de uma forma muito grande. E quando esse irmão trabalhava numa grande empresa, de fato ele era um abençoador da obra. Diversas vezes eu via, muito comum na igreja, irmãos, vai ter aniversário do trimestre. Quem pode dar um bolo, não é assim? Quem pode dar uma fruta? E muitas vezes eu via esse irmão, eu era bem mais novo, muitas vezes eu via esse irmão dizer assim, discretamente para a irmã, não se preocupe, eu vou dar tudo. Aí os irmãos começaram a dar glória. O irmão fazia tudo, e era de coração, não era com nenhum motivo de intenção. Diversas vezes eu vi irmão fazendo isso. E Deus dizia para ele que ainda ia fazer dele ainda maior. Deus ainda ia fazer coisas ainda maiores. Mas esse irmão começou a enfrentar o desemprego. E eu acho que ele teve um pouco de dificuldade de amadurecer algo que Deus queria amadurecer. Porque tem hora, irmão, que Deus permite a gente perder, que é para a gente amadurecer também. Tem uma hora que Deus supre, mas tem uma hora que tem que faltar, que é para você se sentir carregado, que é para você se sentir cuidado. Enquanto você não aprende a Deus cuidar de ti, tu não deixa o Senhor cuidar de você na prática. Como é que você aprende Deus cuidando de ti? Faltando. Acabando. Ou Jesus do céu. Mais ou menos assim. E esse irmão ficou desempregado, a família começou a passar grandes dificuldades financeiras, mas grandes mesmo. E a igreja que era abençoada por ele passou a abençoar aquele irmão. Muitos irmãos da igreja eu vi abençoando o irmão Cicrano, o irmão Fulano, com cesta básica, com ajuda financeira para as crianças, muitas vezes eu vi. Eu sempre dizia para minha mãe, mãe, como Deus faz, né? O irmão semeou tanto e hoje Deus tem feito colher. Mas, quando as oportunidades foram aparecendo, o irmão achava que tinha que sempre ser uma coisa maior, porque Deus tinha prometido para ele coisa grande. Apareceu uma oportunidade do irmão trabalhar em tal lugar, era um excelente lugar para trabalhar, mas o irmão disse, não, porque Deus tem para mim uma promessa e é coisa grande. Aí eu disse, eita meu Deus, o irmão vai se ferrar. Vai. Irmãos, até hoje esse irmão está na fila. Por quê? Porque as oportunidades que se abriam, ele se achava muito grande para a oportunidade. Irmão, essa história da gente olhar para si e achar que tinha que estar num lugar melhor, espera aí, vai com calma. Se é para você estar num lugar melhor, você vai chegar, você vai batalhar e você vai alcançar. É bem diferente quando eu digo assim, não, Deus, isso aqui eu tinha que estar, era presidente da companhia Vale do Rio Doce. Apresenta o teu currículo. Desse teu currículo aí, tu não trabalha nem na Lagoa da Jansen. Quanto mais na companhia Vale do Rio Doce. E esse irmão, irmãos, até hoje vive, já se passaram 20 anos. E até hoje esse irmão vive ajudado pela igreja. O tempo para ele é maior. E a oportunidade que aparece, ele não quer. A sorte dele é que eu não sou o pastor dele. Porque eu ia conversar com ele. E eu ia. Meu irmão, vamos aqui. Qual é a oportunidade que apareceu? É porque é para ser zelador. Meu irmão, bora. Ruim é passar fome. Ruim é ver filho pedindo comida e a gente não ter. Bora, meu santo. A gente não está aqui para escolher. Quando a gente tem uma necessidade, irmão, quem está morrendo afogado não escolhe quem que vai salvar. A primeira oportunidade que vem, pã, te abraça, agarra. A irmã que quer casar é mais ou menos desse ritmo. E quando a irmã está esperando muito tempo no Senhor, aí vem o primeiro, não, eu sou maior do que essa bênção. É? Tá certo, aí o tempo passa. Aí vem a segunda bênção, não, eu sou fina demais. É? Aí Jesus, passa. Irmão, hoje em dia, o cabal não tem nenhum dente. 30 minutos do dentista, ele sai com a boca mais linda do mundo. Eu já vi muita irmã perdendo a fila da benção. Por quê?
porque se acha demais. E nesse se acha demais, eu não vou nem falar. Eu vou beber água. Aconteceu com ele, com Salomão, que precisou se calar. Eita, irmão, calar é ruim. Porque tem hora que a gente quer brigar. Quem está falando para você é ser humano, igual você. Que tem hora que me dá vontade, rapaz, eu vou, peraí. Eu não sou tão abestado assim. Mas eu me lembro, não, há uma diferença de ser abestado e ser servo de Deus. E porque esse negócio de ser servo de Deus me faz engolir sapo. Por quê? Porque eu não quero agradar a mim mesmo. Eu quero agradar aquele que me chamou. E aquele que me chamou quer o quê de mim? Em muitos momentos da minha vida, silêncio. Você saiu de casa, Deus, eu preciso de uma palavra. Deus está dizendo para você, fique calado. Você está falando muita besteira. Você está falando com quem não deveria. Pastor, mas é porque eu sei, irmão, grupo é bom. E depois que se inventou o microfone, que tu só bota para cima, que tu faz um podcast, aí é que dá vontade de falar, mas tudo tem limite. Quem muito fala se perde nas próprias palavras. Na multidão de palavras você pode se perder. Por isso que é melhor o silêncio. E o silêncio, irmão, ele vem com uma das coisas que mais disciplina uma pessoa. É quando ela aprende que ela tem que calar. E calar, irmã Gisele, é quando a gente quer falar. E quando a gente tem a resposta na ponta da língua. Que alguém poderia dizer assim, se tu veio com 7 pedras nas mãos. Sim. Mas muitas das vezes a melhor coisa e a opção que nós temos, que vai agradar o coração de Deus, é o silêncio. Então não atrapalha a tua própria bênção. Aprende a silenciar. Deus colocou um crente do teu lado, diga assim para ele: o silêncio é a forma de Deus falar por você. Quando você se cala, você ouve Deus falar. Quando você se cala, Deus fala por você. O que foi que Deus fez? Tocou lá em Natã. Fala bem com Batseba. Fala bem com o rei. Você não vê que é Salomão. Foi Deus. Quando você aprende a calar, Deus fala. Deus toca. Deus age. Deus faz. Foi Deus quem tocou o profeta e deu o conselho. Porque quando Deus tem para ti cerimônia, não te faltam conselhos. Mas você terá que silenciar. Você recebe a palavra? Receba essa palavra em nome de Jesus. Versículo 32, do capítulo 1 ainda. Quando Deus tem para ti cerimônia, minha irmã, meu irmão, chegará teu tempo. Depois que Natã tem uma conversa com o rei, está aqui agora. 32, disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles entraram na presença do rei. 33. O rei lhes disse: tomai convosco os servos do Senhor. Fazei subir meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então subireis após ele e virá e se assentará no meu trono e reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Diante de oportunidades, alguém diz: eu reinarei. E outros dizem: Deus é quem sabe.
E o que diz a palavra? Não foi Salomão que levantou o dedo. Davi, a autoridade, envia a ordem para Zadok, o sacerdote. Isso aqui é espiritual. A Natã, o profeta, e a Benaia, que seria o seu futuro oficial. Isso aqui é espiritual. Vem a ordem do rei, da monarquia, para um sacerdote e para um profeta. Você leu no texto que ele disse, é para Zadok com Natã consagrar Salomão como rei. Melhor, ungí-lo como rei. E naquela época, quando a unção era sobre alguém que iria reinar, normalmente o óleo era derramado em círculo, como se fosse uma coroa. Há uma diferença muito grande em quem contrata mentirosos para propagar um falso marketing dizendo viva o rei Adonias, para quem matou vacas e chamando a atenção do povo e levando gente para si. Há uma diferença muito grande para quando o homem diz que ele reina e a forma como ele quer reinar, para quem Deus levantou para reinar. Espere a cerimônia. Não foi Salomão que correu atrás de nada. A cerimônia de Deus veio e aconteceu. Quando Deus tem para ti uma cerimônia, chegará teu tempo, minha irmã e meu irmão. Quando Deus tem para ti uma oportunidade, quando Deus tem para ti uma porta, essa porta vai se abrir. Mas você tem que esperar o momento que é Deus. Você tem que esperar a cerimônia. Irmão, a cerimônia de Adonias é muito diferente da de Salomão. Primeiro, ele senta na mula do rei, que só quem podia sentar naquela mula era o próprio rei. Irmão, eu imagino que essa bicha era bonita, viu? E eu vou orar para Deus, Deus me dá uma mula parecida com a de Davi. Pelo menos para eu andar em cima de uma mula parecida com a do rei Davi. Irmão, eu acho que essa mula era bonita. E irmão, eu já procurei tanto na Bíblia para saber a cor, não tem a cor, só fala mula. Que no caso é o filho do jumento com a égua. Ou o contrário, que chama-se de muar. Eu disse, meu Deus, me dá um sonho, para eu ver assim como é essa mula, porque coisa que deve ser bonita. Vocês lembram de lá, no tempo de Esté, quando o rei disse que queria honrar uma pessoa? O que foi que o agora eu esqueci o nome do personagem. Não é Amã, não. Foi o que queria o lugar de Amã. Não, é Amã mesmo, está certo. Amã chegou e disse para o rei, não, o senhor pegue, bote sobre a mula, né, e leve pela praça, e as pessoas digam, né, este aqui é a pessoa que o rei quis honrar. E na hora era para Mardoqueu, para Mordecai. Pois aconteceu aqui com Salomão, na consagração de Salomão. Ele senta, observem que na ida, os sacerdotes vão à frente dele. No retorno, Davi diz, vocês irão após ele. Ele vai como um filho do rei, mas ele volta como rei para reinar. Há uma diferença quando você vai e quando você volta na direção do Senhor. Muitas das vezes Deus diz para ti, vai, e você tem medo. Quando Deus diz para ti, vai, e quando Ele diz, volta, você não volta como você foi. De um lugar onde Deus te tirou, você não volta como você saiu de lá. Volte no tempo de Deus e volte com honra. Vai, Salomão foi. Na volta, os sacerdotes é que vêm atrás de Salomão, porque agora ele é rei. E o que diz o texto? Toquem as trombetas. Davi disse o quê? Levem a minha guarda real. Sabe por que Davi disse leva a minha guarda real? Que eram os queleteus. Porque se Adonias quisesse se levantar contra a cerimônia e fosse matar Salomão, a guarda do rei Davi estava lá para defender a vida de Salomão. Sabe o que eu entendo disso? Que até para te defender Deus levanta alguém. Quando é para tu ficar tão quietinho, irmão, mas tão silencioso, Deus trabalha tanto quando você se cala, que até se necessário for, Ele levanta alguém para te defender.
E você às vezes não faz não tem a mínima noção, não faz a mínima ideia. Mas quando Deus tem para ti cerimônia, aguarde o tempo de Deus. Que Deus levanta as pessoas certas para lutarem com você. Deus levanta as pessoas certas para estarem do teu lado. Você sabe o que eu estou sentindo de Deus de dizer para o teu coração? Deus está dizendo: ore para saber se essa pessoa que está contigo é de fato quem eu quero que vá com você para a luta. Se de fato é a pessoa que eu quero que vá com você para o trono. Se é de fato a pessoa que eu quero que vá com você para Gion. Gion era o ribeiro, era um rio pequeno. Lembre que Adonias foi para o lado oeste de Jerusalém. E Davi dá ordem para que eles fossem para o lado oposto, para que eles fossem para o leste, onde estava Gion. Gion era um local público, era fora dos muros da cidade. E na hora que eles começam a tocar a trombeta, todo o povo olhou. E eles acompanharam Salomão, sabe por quê? Não precisavam ter medo, porque afinal Adonias estava longe com aqueles que poderiam guerreá-lo. Joiada era um homem muito conhecido, que estava do lado de Adonias, conhecido por ser sanguinário. Diz a Bíblia que ele matou 2 homens, porque estavam no caminho dele apenas. Ele derramou muito sangue inocente, então era um homem cruel. As pessoas tinham medo de Joiada. Por isso que Salomão, melhor dizendo, Davi entende, manda eles para o lado oposto. Eles vão para Gion, vão para o ribeiro, vão para o rio. E lá ele vai ser consagrado. E o rio tem a ver com isso, algo que flui, algo que tem o seu próprio curso e a sua própria caminhada. Adonias estava no lugar certo, na pedra, parado, porque Deus não estava no projeto dele. Tem projeto que você está carregando feito uma pedra, é porque Deus não disse para você entrar, e você entrou porque você quis. E às vezes se torna uma pedra difícil, dura de ser levada. E eu não estou falando que quando Deus está no negócio, quando Deus está em algo para mim, vai ser fácil. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de coisas que são impossíveis da gente fazer. Principalmente quando a gente entra em uma porta que Deus não quer, que Deus não disse, que Deus não direcionou. Lá estava Adonias, na pedra. Mas para Salomão, a ordem divina através de Davi foi o quê? Vai para o rio. É profético, e eu vou dizer para você nessa noite. Só se você crer. Se você não crer, não tem problema. Mas se você crer, levante a sua mão comigo. E enquanto eu falo isso com você, Deus está te tocando para você orar. Senhor, tudo que está parado, Senhor, tudo que está feito uma pedra, Senhor. Se tem uma pedra no meu caminho, se tem uma pedra no meu chamado, se tem uma pedra, Senhor, na minha vida sentimental, se tem uma pedra na minha bênção, se há algo que precisa ser concretizado na minha vida, mas parece que tem uma pedra no meio que está atrapalhando, é porque Deus está dizendo para você: sai daí, vai para Gion, você vai para a beira do rio, porque o rio vai fazer fluir, o rio vai fazer as portas se abrir, o rio vai fazer o caminho aplanar, o rio vai fazer o caminho representar a presença de Deus. Vá para Gion. Vá para Gion. Vá para Gion. Sabe quem foi que Deus testificou sobre ele na beira do rio? Jesus. Jesus estava ao lado, foi batizado por João no Rio Jordão. Não foi naquele momento que o Espírito como pomba desce sobre ele, e eles ouvem uma voz audível, todos: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Davi, melhor dizendo, Jesus também foi coroado, ou testificado, à beira de um rio, pois lá estava Salomão, recebendo a sua bênção. Está aqui na Bíblia. E eles voltam. Bora ler o texto, irmão, eu amo ler esse texto. Você lembra que lá com Adonias era uma festa, né? Muita comida, muito boi. Vamos lá. 39. Zadok, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão, e tocaram a trombeta, e todo o povo disse, Salomão pagou quem para fazer isso aqui? Ninguém. Fluiu naturalmente.
Vamos lá. Todo o povo subiu após ele, tocando gaitas. E isso aqui é que é alegria de verdade, irmão. Isso aqui é que é alegria de verdade. De maneira que com seu clamor a terra retinia. A igreja leia o 41, por favor. 1, 2, 3. Versículo de número 45. Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. E dali subiram alegres, e a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. Olha o 49. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com... Ih, rapaz, Adonias foi esvaziado. E cada um seguiu o seu... Oh, meu Deus. Pode dar glória mesmo, eu dou glória para isso aqui. Deus acabou com a festa, acabou com a alegria deles. Alegria temporária, passageira, onde Deus não está. O versículo 50. Porém Adonias temeu Salomão e levantou-se e apegou-se às pontas do altar. A igreja leia o 53, por favor. Quando Deus tem uma cerimônia para ti, o último ponto dessa ministração: você não precisará de vingança. Espírito de vingança não pertence a quem serve a Deus. Ah, eu vou esmagar, eu vou estraçalhar, ela vai me pagar. Você é crente? Você serve a Deus? Perdoe. Eu não disse para você que Salomão estava preparado? Estava, está aqui, outra prova. Irmãos, quem está preparado, chamado por Deus para vencer, para governar, para executar, para coordenar, para receber, não age com vingança. Essa história de marcar os outros, de isolar, de excluir, não é de Deus. Não é de Deus. Não é de Deus. Crente não faz nada com essa história de marcação. Não estou dizendo que tu tem que chamar para fazer parte do teu ciclo de confiança. Veja se Salomão diz assim: larga o altar e vai para o palácio, que eu quero ter uma reunião contigo. Eu tenho uma missão para ti. Tu vai cuidar da guarda real, porque eu tenho Deus na minha vida, e quem tem Deus na vida faz é assim. Está escrito isso? Meu irmão, vai para a tua casa que eu não te quero aqui perto de mim. Porque o que melhor Salomão podia fazer por ele, ele já tinha feito, que é manter ele vivo. E ficou por um tempo, porque depois ele morreu. Salomão ordenou a morte dele, porque, mais uma vez, ele estava tentando ocupar a cadeira que não pertencia a ele. Então Salomão pensou: ó, se tu queres me causar problemas, tirar a estabilidade do meu reinado, ordenou que ele fosse morto. E de fato ele morreu. Mas aqui você vê uma ação de Salomão totalmente vazia de vingança. Isso tinha acabado de acontecer. Ele ainda estava devendo quem ele pegou, ou se era dele, vacas e bezerros e tantas coisas. Salomão não agiu com vingança. Irmã, sabe aquela palavra lançada ao teu coração? Perdoa e esquece. Sabe alguém que riu do teu cabelo, do teu nariz, da tua sobrancelha? Sabe alguém riu do teu penteado, do teu sapato? Sabe alguém riu do jeito que tu te veste? Mas presta atenção também como é que tu está te vestindo, meu irmão. Porque tem gente também que é demais. Não precisa ser tão vaidoso, mas não tem que ser labrocheiro, né? Sabe aquela palavra lançada ao teu coração? Não age com vingança. Deus, sempre diz a palavra de Deus: minha vingança, diz o Senhor. Todas as vezes que eu
quis responder de uma forma e eu não fiz, abri mão, entreguei para o Senhor, Deus teve misericórdia de mim. Eu me furto falar de detalhes, só falo isso. Deus teve misericórdia de mim. Como eu sei que Ele quer ter de você. Mas você tem que aprender que o desejo de vingança vai te causar ressentimento, vai te causar ódio, teu coração só vai ter rancor. Você não vai conseguir executar o teu chamado, a responsabilidade que Deus entregar em tuas mãos. Não vai. Quando Deus tem para ti cerimônia, meu irmão, tu não precisas de vingança. Perdoe em nome de Jesus. Aprenda a ignorar em nome de Jesus. Eu vou falar com cicrano, com beltrano. Deus está te dizendo para você não falar. Você não entendeu, não fala. Não, mas tem que saber. Se fosse para saber, Deus já tinha criado a ocasião para saber. Então aprende a esperar. E eu tenho uma palavra aqui, irmãos, é de Deus para o teu coração, não é do meu não. Por mim eu nem pregava sobre isso hoje. Do meu coração eu não queria pregar sobre isso. Mas eu obedeci à inclinação de Deus para mim. E eu estou pregando a sua palavra. A responsabilidade não é mais minha. Aí é com Ele, com o Espírito Santo do Senhor. E Ele está falando com você essa noite. Aguarde. Sua hora vai chegar. No tempo de Deus acontece. Chega. A porta abre. Quem dizia assim: estava tanto querendo te encontrar, fazia tempo, eu procurei tanto teu celular. É assim que Deus faz. Onde foi que tu estava escondido, eu querendo tanto saber onde tu estava. E Deus trabalhando. Se prepare, mas faça com fé. Jesus, eu vou aguardar. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Mas minha irmã, meu irmão, nada de vingança. Enquanto você tiver sentimento de vingança, porta nenhuma se abre. Porque se você sentar na cadeira com o coração pesado, minha irmã, tu vai metralhar o mundo. Tu vai fazer muito mal. Não vai ser nada de bom.